Irmãos, e que bom poder estar aqui para ministrar a palavra do Senhor Jesus nessa manhã de domingo. Eu não sei vocês que estão aqui, eu gosto de avião, eu gosto de ver, eu gosto de pesquisar, de estudar sobre aviação, eu gosto de voar, gostava mais, mas eu te confesso que tenho um pouquinho de medo quando o negócio dá aquela tremidinha. Você falou, opa, Jesus amado, por mais que a gente sabe, fala, tem até ali a nossa comissária da igreja, são chique para tu ver, né? Por mais que sabemos, eu pesquiso muito sobre isso, fala que a turbulência não causa nenhum pânico, nenhum problema para a aviação, não tem perigo do avião cair, mas eu, um leigo, viajante que está lá atrás, tem medo. E quando eu vou viajar então, se o tempo estiver ruim, que negócio feio, tempo feio, não sei se vocês conhecem, tem essa mania de dizer também, o tempo feio, eu tenho mais medo ainda, pastor Brandão. Também? Então não só eu, nós estamos no mesmo desconfiado. Eu vou para o aeroporto com as pernas trêmulas, faço meu check-in, despacho a mala, entro no avião, volto para o meu assento. Todo o processo que vai acontecer no decorrer do voo, minha mente está me perturbando por conta do medo. Até que o avião vai para a pista, o piloto todo tem autorização para voar, o piloto acelera o avião pega o voo. E o tempo está feio. Mas quer saber um negócio que me deixa impressionado todas as vezes quando eu estou voando e quando o tempo está feio? Você olha para o céu, a nuvem está escura, o dia está feio. Quando aquele avião começa a cortar as nuvens, no meio daquele tempo feio, pode até parecer uma turbulência com o negócio, vai dar aquela tremidinha. Quando o avião corta as nuvens, sabe o que os seus olhos vão ver? Um céu azul, um sol radiante, que você fala assim, como que os meus olhos não estavam aptos para contemplar isso? Mas quando você passa aquela escuridão das nuvens, você vê a grandeza, você vê a claridade, você vê o brilho do sol. Sabe o que eu quero dizer para você? Os nossos olhos não conseguimos ver a glória de Cristo se Ele não tivesse revelado para nós. Olha só, você só consegue ver a manifestação, a glória de Cristo, porque Ele se revelou para nós. Eu quero dizer para você, Cristo, Ele quer se revelar para você. Se você esquecer tudo que eu falei aqui nessa manhã, por favor, não se esqueça disso. Cristo, Ele se revelou para mim e para você, para que possamos ver a glória dEle. Que os nossos olhos não tinham capacidade de ver a glória de Cristo. E com isso, eu quero convidar você, que se pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28, que eu vou estar ministrando. Evangelho segundo escreveu Lucas 9, 28. Um texto meio complicado esse texto aqui. Quem encontrou pode ficar de pé, por favor. Esse texto diz assim: cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João, Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa tornaram-se branca e resplandecente. E 2 homens falavam com ele, a saber, Moisés e Elias. Eles apareceram em glória e falavam da partida dele que estava prestes a acontecer em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele havia sido vencido pelo sono. E despertando-se, porém, viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto esses se afastavam dele, Pedro disse: Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas, sem saber o que dizer, enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem que os encobriu, e ao entrarem na nuvem, ficaram com muito medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este
é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho e eles se calaram. E durante aqueles dias não contaram a ninguém nada do que viram. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de poder ministrar a tua palavra. A tua palavra por si só já fala conosco. Fala conosco mais uma vez, através da tua palavra. Que venhamos sair daqui com a total certeza que ouvimos a tua voz. Porque a tua voz me dá direção. A tua voz me leva para um lugar seguro. A tua voz me dá, Deus, o caminho da salvação. Assim, Deus, eu oro e te agradeço pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto, a qual que eu li, faz parte do texto da transfiguração de Jesus. E esse texto, quando ele inicia, que Jesus diz que cerca de 8 dias depois, é bem provável que foi logo após que Jesus se revelou para Pedro, dizendo para Pedro que em cima de Cristo ia ser edificada a igreja, e Pedro ia ser o apóstolo da igreja, que Cristo tinha falado para Pedro: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É bem provável que esse texto foi logo após desse acontecimento da revelação de Jesus tinha dado para Pedro. E aqui, Jesus ele vai retirar 3 dos seus discípulos para ir orar. Não foram todas as comitivas dos discípulos, não foram os 12 discípulos que Jesus levou para ir orar nesse monte, nessa ocasião. Somente 3, que foram Pedro, Tiago e João. E há uma discussão teológica em qual monte que aconteceu esse encontro, essa separação de Jesus com os discípulos para orar. Há estudiosos que vai dizer que é no Monte Tabor. É bem provável que isso não aconteceu no Monte Tabor. Primeiro, o Monte Tabor nesse tempo, ele estava sendo ocupado. E é bem provável que ele era ocupado por soldados romanos. E Jesus, ele estava se separando para estar sós com os discípulos, porque ele queria revelar algo específico para os discípulos. Jesus, se ele queria estar sós com os discípulos, é bem provável então que o Monte Tabor, ele vai ser cortado, vai ser descartado. E o outro monte, que é bem provável que ele estava, era o Monte Hermon, que é considerado também o Monte da Transfiguração. Porque o Monte Hermon, ele está mais próximo também de Cesareia de Filipe, o local que Jesus havia falado para Pedro, revelado para Pedro, o que Jesus era, que ele era o construtor, que Jesus era o fundamento da igreja. Pois bem, Jesus separa com esses 3 homens para ir orar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quando nós separamos em oração, temos revelação que vem de Deus. Só quem é separado em oração, que tem relacionamento e revelação profunda de Deus. Eu não sei você que conversa com quem ora fala assim: olha, eu estava passando por uma prova, mas quando eu estava em oração, Deus me deu a direção. Eu não sei se você conhece quem ora. Eu começo a orar pelo enfermo, olha, pode ser que aquela enfermidade nem foi curada, mas quem está em oração permanece crendo e confiante que Deus está ouvindo a sua oração. Só quem separa em oração tem relacionamento e intimidade profunda com Deus. E o que está acontecendo aqui é, os discípulos, eles estavam separados, foram separados para orar. Jesus leva esses 3 homens para orar. E ele está orando, os discípulos dormem. O soninho cai. Eles orando. Quem nunca dormiu orando, né, irmão? Confessionário aí. Eles dormiram. Só quando ele está dormindo, pastor, algo grandioso acontece no texto. Quem pode falar comigo assim, ó? Metamorfon. Que isso? Todo mundo falando grego aí, que negócio chique, hein? Metamorfon. A palavra metamorfon é se transformar. Você já viu o programa de televisão?
Aqui eu nunca percebi se tem isso, mas no Brasil, que pega aquelas pessoas que está toda arrebentada, que está judiada, feia, maltrapilho, que desistiu da vida. As pessoas, programa de televisão, pega aquela pessoa, leva ela para um salão, faz o cabelo, faz a maquiagem, se precisa de dente, coloca dente, dá um trato na pessoa, dá um banhozinho também, né, pastor? É importante. A minha sogra fala que a pessoa está toda esgualupada. Lá do sul, toda esgualupada. Toda esgualupada. A pessoa feia. Passa o dia que ele faz essa transformação nessa pessoa, o apresentador coloca a foto da pessoa como ela era antes, toda esgualupada. Depois o apresentador faz todo aquele suspense e manda aquela pessoa o quê? Entrar. Radiante, bonita. A pessoa novamente volta a ver a sua identidade, quem que ela é. Ela teve metamorfô. Ela teve uma transformação. Essa pessoa teve uma transformação. O que está acontecendo com Jesus aqui? Nesse texto, Jesus está tendo uma metamorfô. Mas Jesus, ele não estava feio, como se diz a minha sogra, esgualupado. Não, Jesus ele estava com a carne, com o corpo humano, que ele se humilhou para vir à terra por você. Mas nessa transformação do monte, Jesus ele se metamorfou, ele abriu a cortina do céu para ele mostrar para os discípulos quem ele é em glória. Ele se metamorfou com o seu corpo real de Cristo, de Rei, como Senhor. Só quem consegue ver Jesus como Senhor e o metamorfou, quem separa em oração, quem separa em intimidade, quem separa em buscar a Cristo. Quando eu separo em oração para separar com intimidade, eu vejo a metamorfô de Cristo, que é, eu vejo a glória de Cristo, eu vejo os milagres de Cristo, eu vejo o poder de Cristo. Aleluia. Cristo se metamorfou. Ele abriu a cortina do céu para revelar para aqueles discípulos quem ele é em glória. Cristo se metamorfou para abrir a cortina do céu para revelar para você quem é a identidade de Jesus. Cristo se metamorfou. Ele abriu a cortina que separava o homem de Deus para revelar para você, para mostrar quem ele é na sua realeza. Aleluia. Aleluia. Espera aí. Jesus no monte, na transfiguração do monte, Jesus vai ser transfigurado. Jesus não vai ter o corpo mudado, mas Jesus vai ter a sua realeza, que o rosto dele brilha mais do que o sol. As suas vestes ficam brancas. E mais, querido, nessa metamorfose aqui, dois personagens principais do Antigo Testamento vai estar com Jesus. Uma, Moisés. Segunda, Elias. Mas a pergunta a fazer para o texto é: como assim Moisés e Elias? Já tinha passado, pastor Brandão, 1435 anos que Moisés já tinha passado. Moisés, ele é o libertador do povo de Israel. Moisés é o homem que foi o êxodo de Israel, libertou Israel. Mas na trajetória de Moisés, Deus falava para Moisés sua promessa: Moisés, você vai pisar na terra que mana leite e mel. Em toda a trajetória de Moisés, Moisés falava com o povo. Deus falava com Moisés: Moisés, você vai pisar na terra que mana leite e mel. No final da vida de Moisés, a última vez que ele sobe ao monte, ele conversando com Deus, ele pergunta se Deus ele ia pisar na terra que manava leite e mel. Deus fala: Moisés, não. Você não vai pisar na terra que mana leite e mel. O seu povo vai, mas você não. Naquele monte, Moisés morreu. Naquele monte, Deus fez o sepultamento de Moisés. Moisés foi o homem que foi sepultado.
E o próprio Deus escondeu o corpo de Moisés. E o texto fala que até hoje os demônios procuram o corpo de Moisés. Mas espera aí. No metamorfose de Jesus, sabe quem estava lá? Já havia passado 1436 anos. Moisés. Qual promessa que Deus tinha falado para Moisés? Agora aqui, Moisés estava pisando com aquele que ia trazer a libertação não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Aqui que estava junto com Jesus era o próprio Moisés que estava com Jesus, e não mais só Moisés. O outro que estava, o segundo, o maior profeta do mundo antigo. Quem é? Elias. Espera aí. Há uma profecia em Malaquias que diz assim, ó, que antes do temível dia do Senhor, Elias ia voltar. Sabe quem estava ali junto com Jesus? Moisés e Elias. Aí, sabe o que eles estavam conversando? Olha que lindo. Eles apareceram em glória e falavam da partida dele. Da partida de quem? De Jesus. E essa palavra partida, no grego, é o êxodo. Que eles estavam falando do êxodo de Jesus. O que é o êxodo? Do êxodo que Jesus, ele é o real libertador, que é libertar o povo, que ele é o maior do profeta, que um judeu esperava Moisés, que Moisés era o grande libertador que tinha libertado o povo do Egito, e Elias era o maior do profeta, que tinha combatido e enfrentado todos os profetas do mundo antigo, reis do mundo antigo. Agora Jesus, ele é o verdadeiro profeta, ele é o maior dos profetas, e ele é o libertador. Aleluia. Na transfiguração de Jesus, ele mostra a identidade para os discípulos, quem ele é em glória. E quem estava batendo papo com Jesus era nada mais, nada menos do que os maiores profetas e o maior libertador que Israel teve, ou seja, antes de chegada de Jesus. Mas quando Jesus chega, eles vêm para cumprir a lei e dizer assim, ó, esse aqui é o maior, esse é o enviado de Deus, esse aqui que vai exterminar com todos os reinos da terra, esse aqui que vai libertar o povo do império das trevas, não somente o povo de Israel que estava preso no Egito, aquele que estava diante dele com a sua glória real era Jesus, que ele já estava apontando que ia libertar eu e você do império das trevas. Aleluia. Moisés foi um grande líder, mas Jesus é maior. Moisés libertou Israel fisicamente, Jesus libertou o povo espiritualmente. Moisés guiou o povo até a terra prometida, mas não entrou. Agora se cumpre o final da promessa com Jesus. Elias confrontou reis, chamou Israel ao arrependimento e foi levado aos céus. Agora ele vê diante dele que é um rei de Deus, que é um rei infinito. Ambos foram participantes da revelação progressiva de Deus. Agora no monte eles contemplam a glória perfeita de Deus. Aleluia. Esse cenário estava perfeito. Moisés, Elias e Jesus. Os discípulos estavam como? Dormindo. Mas sabe o que é lindo? Quando eu estou dedicado em oração, mesmo que a minha carne está cansada, o meu Cristo, ele não se deixa de revelar por mim, porque ele está vendo que o seu filho está clamando ele de oração. A minha carne pode estar cansada, a minha carne pode estar querendo dormir, tirar aquele cochilinho, mas a graça de Cristo é tão maior, porque ele está disposto a se revelar para mim, para você. A minha atitude de estar separado em oração faz o céu mover para ele me dar a revelação. Olha para você ver. Eles estão orando, não está? Eles acordam. Imagina eles acordando, olha. Acorda, tem um clarão diante deles. Eles vê Jesus, Moisés e Elias. Se eles viram Jesus é porque a aparência de Jesus não tinha mudado, mas a glória
eles vão declarar a roupa de Jesus, a vestimenta de Jesus, o formato que ele estava. E eles falam para Jesus essa palavra: Jesus, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas? Deixa eu fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, outra tenda para Elias. E o motivo que ele oferece Jesus para fazer a tenda, primeiro, Pedro não consegue entender o que estava acontecendo. E segundo, o motivo que ele oferece de fazer a tenda, estava próximo dos dias das festas de tabernáculos. E eles estavam aqui para falar com Jesus, para apoiar Jesus, para conversar com Jesus, porque estava próximo também da partida de Jesus, da morte e crucificação. É bem provável que pós esse texto, 6 meses passaram, que foi a morte de Jesus. Agora, quando Pedro fala com Jesus que era para eles construir a tenda, era porque ela estava próximo da festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos era onde que todo o povo de Israel, até o povo de Israel que morava fora de Israel, eles iam para Jerusalém, eles faziam essa festa, construía a tenda fora da sua casa, permanecia nessa tenda dos 7 dias, para fazer memória que eles viveram 40 anos no deserto, e nesses 40 anos no deserto eles construíam tendas, e nesse local Deus dava para o povo o alimento certo, dava para o povo a proteção, e mais, Deus deixou de habitar no monte, veio habitar no meio do povo com a Arca da Aliança. Era para o povo fazer memória do que Deus havia feito no passado. Era uma festa de celebração, de memória, que Deus estava livrando o povo do êxodo, e Deus estava no meio do povo, Deus protegeu o povo, Deus cuidou do povo. O que Pedro fala? Jesus, aqui está top. Imagina, irmãos, ele estava com Jesus, que é o maior dos profetas. Ele estava com Moisés e com Elias. Tu acha que ele queria voltar para baixo? Não, aqui está top demais. Vão ficar aqui somente Jesus, Moisés e Elias, ele, Tiago e João, estamos tranquilos. Quando Pedro, ele se manifesta em querer construir essa tenda, sabe o que é lindo? Jesus nem chega a responder. Quem vai responder vai ser o próprio Deus Pai. O texto vai dizer que veio uma nuvem, essa nuvem cobriu, e veio do céu uma voz, a mesma voz que disse no início do ministério de Jesus, que disse: ó, esse aí é o meu filho amado, a quem eu me agrado. E Lucas vai dizer assim: ó, esse aí é meu filho amado, e só ele ouvi. Sabe o que está acontecendo aqui? No início do ministério de Jesus, quando Jesus foi batizar, Deus Pai também falou do céu para dar essa palavra inicial do ministério de Jesus. Agora, no final do ministério de Jesus, quem manifesta outra vez era o próprio Deus Pai. E esse texto era um texto que também era falado em Salmos. É um texto salmista, quando um rei estava coroando o seu filho. Ele dizia assim: este aí é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Quando Deus Pai está dizendo assim: olha, este aí é o meu filho amado, só ele ouvir. Deus estava dizendo assim: olha, este aí é o meu filho, que só ele você ouve. Não adianta os discípulos quererem formar tabernáculo, tendas lá no monte, porque o tabernáculo agora não ia ser construído sobre um local para fazer memória. O tabernáculo agora que Jesus, o que ia trazer o êxodo para o povo, ia construir em você, em você, em você, em mim, em você, porque agora ele não ia habitar somente em tenda, ele ia habitar na sua vida, ia habitar na minha vida, ele ia habitar no seu coração, ele ia habitar no teu coração. Aleluia. Aleluia, yes, obrigado, Senhor. Irmãos,
O que Pedro não conseguiu entender é que na antiga aliança, o tabernáculo ia ficar somente ali. Era uma festa que fazia memória durante 7 dias. O que Deus havia feito no meio do povo. Mas quando Pedro tenta entrar com o gentio, Deus Pai manifesta no céu e diz assim: olha só, este aí é o meu filho amado, somente a ele ouvi. A lei foi boa, os profetas foram bons, mas Jesus é maior. Ele vai construir agora o tabernáculo no teu coração, na sua vida. Querido, como assim que Cristo constrói o tabernáculo no meu coração? Quando eu ouço o seu chamado, e eu ouço o seu chamado, e agora ele habita em mim. Cristo quer revelar para você. O texto vai encerrar com Jesus falando para Pedro assim: olha, Pedro, tudo isso que viu aqui, não conta para ninguém. Eles teve essa revelação porque o céu resolveu revelar para eles a glória de Cristo. Nós só podemos ver a glória de Cristo porque Ele se revelou para mim e para você. Quando eu iniciei a ministrar, sabe o que eu falei com vocês? O avião, quando ele vai pegar voo, na reta de voo, ele sobe, ele corta as nuvens. Quando ele corta as nuvens, a gente consegue ver o sol. Sabe, quando eu vejo o sol, eu até esqueço da tempestade que tem embaixo. Quando eu vejo o sol, eu esqueço daquele dia feio que está embaixo. Eu só começo a desfrutar da beleza que está diante dos meus olhos que eu consigo ver. Por Cristo ter sido o tabernáculo perfeito, nós conseguimos hoje ver a glória de Cristo. Conseguimos ver a realeza de Cristo. Moisés e Elias passaram. Jesus, ele desceu, ele viveu mais 6 meses na terra. Depois ele foi entregue, traído, julgado, condenado e morto. Mas o lindo, que ele morreu, ressuscitou e hoje ele está vivo. E é uma promessa para mim e para você. A promessa é que ele vai voltar. Quando ele voltar agora, sabe como que nós iremos ver Jesus? Como Pedro viu. Iremos ver Jesus como João viu. Nós não iremos ver Jesus somente com a matéria de homem. Iremos ver ele, como o texto vai dizer, com o clarão do seu rosto, irmãos, parecia como o sol, com as suas vestes brancas, vai ver como rei. O que Pedro viu na metamorfose de Jesus, Jesus somente abriu uma cortina para que eles vissem Jesus na sua glória. Agora, eu e você, que recebemos Jesus, veremos Jesus também na sua glória, como ele é real. Eu não sei você. Jesus, ele quer também revelar a glória dele para você hoje. Como assim, pastor? Quando eu estou em oração, quando eu estou com confiança, quando eu entrego a minha vida a ele, quando eu confio no meu Cristo, eu passo um seguidor dele, eu vivo a glória de Cristo na minha vida. Os discípulos, eles viram Jesus se transformar diante dele. O céu abriu uma cortina e Cristo mostrar para ele como ele é no reino do céu. E hoje eu e você podemos ver a glória de Cristo porque ele se revelou para mim e para você. Pastor Brandão, eu quero convidar você a ficar de pé comigo. O metamorfon, essa palavra chique em grego, essa transformação, eu usei a ilustração de uma pessoa que ela chega que ela vai ser pega por algum programa de televisão. Quem de vocês já viram isso?
É legal, não é? É legal. E a gente fica falando assim, principalmente eu, como que a pessoa chega a esse estado da vida? Já passaram com você? Irmãos, e quando eu encontro com o chamado de Cristo, e Cristo revela para mim, esse metamorfose também acontece na minha vida. Não tem como encontrar com Cristo permanecer da mesma forma. Quem encontra com Cristo, Josiane, a vida dele é transformada, é mudada, é renovada. Os discípulos, eles viram a transformação do próprio Cristo. Cristo, no momento, ele estava esgualupado, como diz a minha sogra. Cristo, em nenhum momento, ele estava esgualupado, estava com a sua carne deixando de ser cuidado, não, pelo contrário. Ele era um ser humano, um rei que deixou de ser rei para se tornar homem. Um rei, um senhor, um criador que desde o princípio ele já estava, ele se negou para se tornar homem. Mas quando ele se transforma, ele só mostrou para os discípulos a sua verdadeira identidade, quem ele é. Por qual motivo tudo isso? Por você. Por você. Por você. Por quê? Porque ele veio como homem para ele ir para o Calvário, para morrer como o mais terrível pecador, para a sua condenação ser a pior condenação da época, para ele perder a sua vida na cruz, morrer como cordeiro, mas a vitória sabe onde é? No terceiro dia, ressuscitar como leão, e na sua ressurreição, agora ele vai estar metaforado para sempre, a sua divindade para sempre, com seu corpo real para sempre, com seu poder, a sua soberania, o seu controle, o seu domínio para sempre. O mesmo Cristo que se revelou para os discípulos, ele também quer se revelar para você, querido. Mas como assim, pastor? Ele quer revelar para você na intimidade, ele quer revelar para você em oração, ele quer revelar com você. Eu não sei se você quer ficar da forma que você está, mas eu quero estar com aliança com esse Cristo todos os dias, para que ele venha se revelar para mim todos os dias. Querido, quando eu recebo um milagre, Cristo está se revelando para mim. Quando eu estou no meio da minha oração, eu começo a sentir aquela presença de Cristo. Cristo está se revelando por mim, para mim. Querido, sabe quando você está orando na sua casa, parece que você está até sozinho, mas dentro de você está contagiando de alegria. É porque agora o tabernáculo não está mais feito, construído por homem. O tabernáculo agora está dentro de você, que é o templo e a morada do Espírito. No mundo antigo, Moisés e Elias, eles foram profetas. Moisés libertou o povo de Israel. Jesus libertou você do império das trevas. Moisés libertou o povo do Egito. Jesus libertou você do império de Satanás, te trouxe para o reino de luz. Elias combateu governos, reinos políticos. Jesus é o maior dos reinos, que o seu reino não é corrompido. Aleluia. Moisés foi um grande profeta, foi um grande libertador, libertou o povo do êxodo, mas pecou. Jesus libertou todo o seu povo e não pecou. É fiel, ele é Deus em tudo. Aleluia. Jesus cumpriu todas as leis, Jesus cumpriu toda a profecia. Ele é o rei, ele é maior do que os profetas, ele é maior do que todos os libertadores. Porque por você, para te trazer para o império da luz, Jesus quer se revelar para você. A vida sem Jesus é uma vida vivida na escuridão do pecado. A vida com Jesus é quando eu estou no avião, eu
atravesso as nuvens escuras e vejo o sol raiar. Os meus olhos com Jesus, vejo a glória de Cristo, mesmo a escuridão que o mundo está no pecado. Sabe como é isso, pastor? O mundo está em pecado, o negócio está mal, mas o crente que está com Jesus, Jesus ainda está no centro da história, Jesus ainda está no governo da história. Eu não sei você, Jesus quer revelar para você hoje e abrir os seus olhos para você ver a claridade da sua glória. A lei foi boa, não é perfeita em Jesus. Moisés foi libertador, mas Jesus me libertou eu e você. Irmãos, para me encerrar, pode preparar aí, pastor. Moisés, ele libertou o povo do Egito. Moisés, ele foi o homem a qual que foi usado por Deus, libertou os israelitas. Porém, se Cristo não tivesse vindo, eu e você já estávamos condenados para a perdição eterna. Se Cristo não tivesse feito o êxodo que me libertou do império das trevas, eu e você já estávamos condenados. Sabe o que Jesus fez? Nessa transfiguração para os discípulos, Ele mostrou para os discípulos aquilo, a sua realeza, a sua grandeza e aquele que veremos no reino do céu. Quando a gente vai ver Jesus agora, a gente vai ver Ele com a sua glória, com o seu poder, como rei. Ele revelou para os discípulos, Ele também quer se revelar para você. Quando Cristo, eu vejo a revelação de Cristo, sabe o que eu vou ver? Eu vou ver a beleza da sua glória, a beleza de servi-lo, a beleza de adorá-lo. Quer ver? Você viu crente aí, só crente, que está sofrendo, pode estar até perdendo, está feliz, pode estar vivendo mal, pode estar vivendo a dor, pode estar vivendo a perca. Você permanece, ó. Sabe por quê? Está vendo a beleza que é Cristo. Um pouquinho mais fundo. Pesquisa depois. Os irmãos que missionaram, Bianca, Jorge, já devem ter visto isso. Mas vocês aí, pesquisa depois. Pessoas que vai ser condenadas a morrer em prol do Evangelho. Sabe como que eles ficam, irmãos? Está na forca. Semblante alegre. Como assim? Quem fica alegre enquanto vai morrer, pastor Brandão? Quem vai ficar alegre? Fala assim, ó, vou tirar a sua vida. Eu fico vendo assim, o que será que esse sujeito está vendo, que esse sujeito está feliz com a morte chegando perto dele? Eu me lembro de Estevão, quando ele vai ser apedrejado, ele olha para o céu, ele vai ver aquele que se metamorfou para os discípulos, mas ele vai ver agora ele com a sua vestes reais, como os discípulos viram. Sabe qual é a palavra de Estevão? Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando eu vejo o Cristo, eu ouço o seu chamado, que ele se revela para mim, eu vejo a beleza da vida, eu vejo a claridade, eu vejo o sol raiar mesmo em meio à escuridão, eu vejo a luz em meio às trevas. Vivemos em um mundo contaminado do pecado, mas nesse mundo contaminado do pecado, o sol da graça de Cristo ainda raia. Aleluia! Aleluia! Cristo quer revelar para você hoje. Cristo está se revelando para você hoje através da palavra dele. Através da palavra dele, ele está dizendo assim, olha só, eu estou manifestando